Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você imensamente. É uma alegria estarmos juntos para meditarmos a palavra de Deus. Hoje eu quero meditar com você o Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. E que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Existe um alimento que se perde e existe um alimento que permanece até a vida eterna. É sobre isso que eu quero falar com você, um alimento que se perde e um alimento que não se perde. O mundo de hoje ele é muito materialista. E o materialismo, ele é terrível. Por quê? No mundo materialista, se dá mais importância ao que é material do que ao que é espiritual. Então, se eu estou falando que o mundo é materialista, é porque ele rejeita tudo que é espiritual. Ele não dá importância ao espiritual. O espiritual é perda de tempo. O espiritual, inclusive, me atrapalha a adquirir minhas conquistas. Ou seja, Deus me atrapalha, a religião me atrapalha, a fé atrapalha a gente. A gente não precisa disso. Nós já temos a razão. E somente eu, a razão, o meu esforço, a gente conquista tudo que a gente quer. A gente não precisa de fé. A gente não precisa de religião. A gente não precisa de Deus. Gente, isso que eu estou falando é o que filósofos ateus pregaram e pregam durante séculos. O ser humano não precisa de Deus. A nossa vida é aqui e agora. Num mundo materialista não se pensa no depois. Você entende? No mundo materialista não se pensa no depois, se pensa só no aqui e agora. Olha, ligue a televisão e coloque nos canais seculares que existem, e eu convido você a ficar o dia inteiro nessa televisão. Na verdade, entenda o que eu estou falando. Você vai ficar o dia inteiro nessa televisão e você não vai ver ninguém falando para você sobre vida eterna, sobre o que vai acontecer com você depois da morte. Na televisão vão mostrar para você o tempo todo, vai vir comercial e comercial, programas e programas, e vão te oferecer isso, vão te oferecer carro, vão te oferecer bebidas, vão te oferecer comidas, vão te oferecer roupas, vão te oferecer moda, vão falar de tudo, do aqui e do agora, e sempre de prazeres deste mundo. O mundo é materialista. O mundo material só busca satisfações para esta vida, para o aqui e para o agora. Então, o mundo material busca satisfações imediatas para este mundo. No mundo materialista, o homem é o centro. O homem é o centro e o Deus é o dinheiro.
O que faz tudo girar, o que faz tudo andar é a máquina, é o dinheiro. O centro é o homem. Então a pessoa só busca somente o dinheiro para satisfazer a si mesma, satisfazer os seus desejos. Só que o que acontece? Preste atenção. Se o mundo vive nesse materialismo, só pensando no que é material, esquecendo do espiritual, só buscando dinheiro, só buscando prazeres neste mundo, o que vai acontecer? Você vai se esvaziando. A pessoa vai se esvaziando. E por que se esvazia? Porque o ser humano não é só matéria. Por que você se esvazia? Porque o ser humano não é só matéria, o ser humano também é espiritual. O mundo precisa acordar para essa realidade. Eu não sou só corpo, eu também sou alma. E a alma não se alimenta das coisas desta terra, minha gente. E tudo que é material, na verdade, passa, é passageiro e se perde. É o que o Evangelho está falando hoje. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde. O que é material se perde. O que é material passa, mas o alimento que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, o que permanece, o que é o que permanece? É o espiritual. E é o que o mundo menos tem buscado, o mundo não tem buscado o espiritual, e é justamente o espiritual que permanece, é justamente o espiritual que não passa. Então, meu irmão, minha irmã, para de ser materialista e seja espiritual. Você precisa ser uma pessoa espiritual. E eu não estou falando que ser espiritual é ser alienado, que você não vai trabalhar, que você não vai estudar, que você não vai tocar em dinheiro. Não. Só que você vai entender que o espiritual é mais importante que as coisas do corpo. Então eu vou começar a buscar mais as coisas do espírito do que as coisas da matéria. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.